Olá, uma vez mais, viva a saúde! Costuma ter fortes dores na parte superior do abdômen, está a perder o apetite e tem constantemente náuseas? Então tenha atenção ao programa de hoje. Vamos ter connosco o professor Nobre Leitão, diretor clínico do Hospital dos Lusíadas, para falar-nos sobre o cancro do estômago. Cancro esse que é responsável por cerca de 12% de todas as mortes a nível mundial. Olá, professor, como está? Muito obrigado. Quais são então as causas do cancro do estômago? O cancro do estômago, como de uma forma já todos os cancros, nós não sabemos exatamente as causas. Nós sabemos fatores que concorrem para o seu aparecimento. E o cancro do estômago, ou cancro gástrico, como muitas vezes dizemos, é uma doença que tem sido sempre associada a um tipo de comportamento alimentar, e sempre se associou muito o seu desenvolvimento a um tipo de prática e hábitos culturais alimentares. Se nós vimos a distribuição do cancro pelo mundo, vemos padrões parecidos. Ele predomina sobretudo na Europa, em Portugal e nos países do leste europeu, na América Latina, ou seja, em países que estão num estadio de desenvolvimento intermédio. Há uma exceção, que é o Japão, onde sempre foi uma doença muito prevalente. E há um padrão alimentar muito comum nestas populações, no fundo. Pois, tem muito a ver com a alimentação, não é? Muito a ver com isso. Sempre se associou muito o cancro do estômago a um tipo alimentar. Claro. A um tipo alimentar e à presença de uma bactéria no estômago, que é o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que está envolvida no início do problema. E que é muito prevalente nestas áreas que referi, América Latina, Portugal, leste da Europa e também Japão. Como é que se pode vir a ter a bactéria? A bactéria, normalmente, o homem adquire a bactéria na infância. Senta-se que ela chega ao estômago por via oral, claro. Os miúdos nas suas brincadeiras com menos asseio que os adultos depois levam tudo à boca. E isso será um fator de infecção. E é uma infecção muito frequente em Portugal e nos países do leste europeu e na América Latina. 80% da população tem esta bactéria. Não é que ela provoca o cancro, mas é um fator que ajuda. Depois há um comportamento alimentar que se caracterizava fundamentalmente por a utilização de alimentos não conservados no frigorífico, conservados em salmoura, conservados nos processos mais tradicionais e mais antigos. Portanto, carne ou peixe fumado, conservado, um excesso de sal, porque o sal também se usava muito para conservar os alimentos e, portanto, era incorporado nesses alimentos e estas populações também tinham um excesso de consumo de sal. Um baixo consumo de vegetais frescos, um baixo consumo de fruta fresca, portanto, e um consumo mais elevado deste tipo de alimentação. Associado à presença do Helicobacter pylori. Essa doença tem uma predisposição genética? Também existe, menos acentuada que nas outras formas de cancro, que seja o cancro da mama, seja o cancro do intestino, sim, onde existe uma agregação familiar marcada. No estômago existe, mas é muito menos importante. Quando nós olhamos para o universo dos doentes com cancro do estômago, menos de 10% têm a história familiar, enquanto que, muito menos que 10%, enquanto que na mama ou no intestino, 15 a 20 a 25% têm a história familiar. Portanto, existe alguma notícia boa. Existe alguma influência familiar, mas é muito menos marcada no estômago do que nos outros lados. E o que é curioso, por exemplo, com a transformação que se vem observando na forma de conservar os alimentos, na modificações da alimentação, o que nós vemos, por exemplo, nestes países, o caso português e o caso dos países do leste europeu, que as novas gerações vão ter menos cancro de estômago que as gerações mais antigas, ou seja, a frequência está diminuindo e aceita-se que seja talvez por isto. Tem havido muitas recomendações para baixar o consumo de sal. Sim. Tem havido muitas recomendações. Hipertensão. É isso mesmo, porque está associado também a outras doenças. Sim. Tem havido modificação da conservação dos alimentos, passou o frigorífico a ser muito mais generalizado e a arca congeladora, que parece ser uma forma de conservar os alimentos francamente melhor que as formas tradicionais antigas, em que eram os alimentos depositados numa gordura e eram fumados. Os mais antigos e se calhar rurais. Doutor, será que apenas são esses erros alimentares que causam o cancro do estômago? Esses erros alimentares foram sempre apontados como fatores predisponentes,
associados à presença desta bactéria. Esta bactéria parece ser indispensável para o início do problema. Como estão muitas das doenças malignas, embora nos pareçam que são muito rápidas, porque nós só vemos quando a doença se manifesta e tantas vezes ela é muito rápida. Mas estas doenças têm uma história longa. Na verdade, uma história muito longa. Paulatina, começaram muito cedo, começaram por 20, 25 anos de idade. Vão se manifestar aos 50, 60, mas começam a cedo. E também no estômago nós somos capazes de reconhecer um caminho. Ou seja, existem alterações visíveis ao microscópio no revestimento do estômago, na mucosa que reveste o estômago, alterações que, pouco a pouco, caminham no sentido de aparecer o cancro do estômago. Ou seja, ao longo de muitos anos, começam por surgir certas alterações que, por razões que a razão não conhece bem, vão levar aí. Ora, essas alterações são conhecidas. Desculpa interrompê-lo, tem sempre um percurso normal para chegar até o cancro do estômago, ou pode ocorrer da pessoa ter logo um cancro do estômago sem, por exemplo, ter tido uma úlcera, uma gastrite, nenhuma doença Sim, não é preciso ter anterior. úlcera, não é preciso ter úlcera, a úlcera, quando é benigna, não tem nada a ver com a doença maligna. É uma doença porque benigna. Às vezes confunde-se muito o cancro às vezes do podes estômago confundir com a uma úlcera. úlcera, porque muitas vezes ele apresenta-se como se fosse uma úlcera e no estômago, e quando nós fazemos biópsias, então vemos que aquele não é uma úlcera benigna, mas é sim uma úlcera maligna, portanto é um cancro de estômago. Esta é a forma mais vulgar de cancro gástrico, este cancro de estômago, porque há outra forma mais rara, que não tem este percurso tão bem conhecido e que não se sabe muito bem porque é que surge. É menos conhecido o seu percurso prévio, mas também é uma doença menos frequente, enquanto que o cancro mais frequente que se verifica no estômago tem um percurso grande e longo, que vem desde a juventude e que é suscetível de ser conhecido e é suscetível de poder ser alterado este caminho. É o tal que mostra ao longo da vida da pessoa os vários problemas de estômago que ela vem tendo, não é? Isso. Vê-se bem, se nós fizermos, por qualquer razão, endoscopia e fizermos biópsias no estômago, é possível com essas biópsias encontrar alterações que, a partir que são suscetíveis de conduzir a um cancro gástrico. E nós podemos interferir um pouco nessas alterações. Por exemplo, e em países onde a frequência da infecção por Helicobacter pylori no estômago é muito baixa, também a frequência de cancro gástrico é muitíssimo baixa. E provavelmente esta diminuição que se vem assistindo é porque se começou a erradicar muito cedo o Helicobacter pylori na juventude ou mesmo até na infância. E talvez isso contribua seguramente para que aquela cascata de acontecimentos que surge no estômago desapareça, porque é interrompido ali com a bactéria. E relativamente então aquele outro meio de cancro de estômago que não é então essa forma não temos precursores conhecidos, ou seja, não sabemos bem porque é que surge. E o que há a fazer é tentar diagnosticá-lo o mais cedo possível. Ou seja, sempre que surgem queixas que possam levar o médico a pensar que é do estômago, se a pessoa tem mais de 40 anos, deve fazer uma endoscopia para ficarmos descansados de que não temos este problema, porque inicialmente, no princípio, as queixas são completamente inespecíficas. São queixas que não... Quais são normalmente as queixas? Inicialmente são muito inespecíficas. Podem ser queixas muito simples, de uma digestão um pouquinho mais arrastada, um pouquinho mais difícil, um pouquinho de azia, um desconforto, mas nada que sugira malignidade, porque as pessoas mantêm o seu apetite, comem bem e sentem-se mais ou menos bem. Têm aquelas queixas com alguma frequência. Se isto surge numa pessoa com uma idade acima dos 40 anos, deve levar à execução de um esclarecimento mais rápido. Porque podemos estar numa forma muito inicial e nas formas muito iniciais é óbvio que a doença é muito curável, não é? A dor superior no abdômen é também uma das manifestações mais frequentes. Uma pessoa que tenha essa dor deve ter atenção e recorrer logo a um médico? É porque o estômago fica na parte alta do abdômen e muitas vezes existe alguma dor mais intensa, menos intensa, desconforto,
uma dor surda, não é normalmente uma dor muito intensa, é mais uma dor fraquinha, mas é uma dor mantida, é uma dor que se arrasta ali uma semana, 2, 3, e se temos uma idade um bocadinho suscetível, que é acima dos 40 anos, porque o cancro do estômago também, como os outros, surge normalmente a partir de uma certa idade. Portanto, em princípio deve, e se vivemos num país onde a doença é relativamente frequente, é outra razão adicional para devermos ir ao médico e procurar que o médico faça uma endoscopia, porque é a maneira mais simples de ficarmos tranquilos. Por isso, o diagnóstico é apenas efetuado por uma endoscopia? Uma endoscopia, ou gastroscopia, como se chama, assim. É o método mais eficaz e relativamente fácil e simples de fazer o diagnóstico, porque a endoscopia do estômago não é muito complicada. Doutor, vamos fazer uma breve pausa por agora. Fique com algumas informações úteis sobre este tipo de cancro. Permaneça connosco que nós voltamos já a seguir para mais esclarecimentos com o professor Nobre Leitão. O cancro é um problema de saúde pública em África. É responsável por cerca de 7 milhões de mortes a nível mundial. As doenças cancerígenas surgem quando algumas células se transformam e ganham a capacidade de se dividir e de invadir outros órgãos e tecidos. Esta transformação dura normalmente alguns anos e é causada por agentes químicos, físicos e biológicos, nem sempre fáceis de detectar. O cancro do estômago pode estar na origem de problemas gástricos e requer cuidados especiais, nomeadamente com a alimentação. De acordo com as estatísticas da Organização Mundial da Saúde, nos próximos 20 anos haverá 10 milhões de mortes de causa oncológica e 15 milhões de novos casos de cancro por ano. 1/3 dos 10 milhões de novos casos diagnosticados a nível mundial podem ser prevenidos e outro terço curado, se forem detectados e tratados precocemente. O continente africano, nomeadamente a África do Sul, tem sido alvo de vários programas e ações com o objetivo de combater esta doença. No Viva Saúde pretendemos alertar-lhe sobre todos os métodos de prevenção no sentido de aumentar a sua esperança média de vida. Mantenha-se por aí, que ainda temos muitos conhecimentos para lhe acrescentar. Visite também o nosso Facebook. Lá poderá encontrar várias informações sobre saúde e bem-estar e até colocar-nos as suas dúvidas. O Braimer Lucas colocou-nos a seguinte questão no mural do nosso Facebook. Que tipo de alimentação é mais aconselhável para quem tem este tipo de cancro? Pode responder-nos, professor. A alimentação mais saudável para este ou para qualquer tipo de cancro tem alguns princípios. O primeiro princípio é combater a obesidade. Ou seja, o obeso é penalizado em relação quer ao cancro do estômago, quer a outras, à generalidade das doenças malignas. Ou seja, fazer uma alimentação que nos reponha o nosso peso habitual. E depois a alimentação saudável é basicamente, como já temos referido, é uma alimentação que deve ser variada e deve... Frutas, legumes, e deve ter, sobretudo, uma porção significativa de frutas frescas, legumes frescos, hortaliças, cereais também, laticínios também. Talvez mais peixe do que carne. O peixe, aparentemente, é mais saudável do que a carne. Dentro da carne, talvez... Mais fácil de digerir também, não é? E não engorda tanto. E talvez menos carne vermelha e mais carne mais clara, de frango, peru ou cordeiro mesmo, que é melhor do que... parece ser mais saudável que a carne mais vermelha. Por acaso não gosto muito de cordeiro, professor. Ainda bem que fala nisso. Temos aqui uma revista, que é a revista Hipócrates, fala mesmo sobre os malefícios da carne vermelha e que deve ser cada vez menos ingerida, mas até que ponto é que pode causar realmente grandes problemas? Eu, por exemplo, gosto tanto de um bom bife, professor. Não podemos ser radicais nestas coisas, quer dizer, não podemos ser radicais. Mal passado, ainda por cima. Não podemos ser radicais, ou seja, não podemos dizer que é a carne vermelha a razão de todos os males. Agora, o que parece indiscutível é que um consumo excessivo deste tipo de carne está mais associado ao desenvolvimento de certas doenças na área da gastroenterologia, nomeadamente o cancro do intestino, sobretudo o cancro do cólon e reto e também um pouco o cancro do estômago. Agora, é sempre o excesso, ou seja, não podemos almoçar e jantar todos os dias carne vermelha, dos 7 dias da semana. Pois. Ou seja, temos que fazer nos 7 dias da semana um predomínio mais talvez de peixe e pôr carnes não tão vermelhas e poderemos comer uma outra refeição de carne vermelha. Não podemos ser radicais porque até porque não temos a certeza absoluta de que
não ingerir nada de carne vermelha conduz assim a algum bem-estar. Agora, o excesso é indiscutível que está associado a um fator predisponente para o desenvolvimento. Não é? Isso, o artigo é perfeitamente interessante porque chama a atenção para um problema. E em que idade normalmente é prevalente esse tipo de cancro ou não existe uma idade? Depois dos 40 anos. Predomina na década dos 60, entre os 60 e os 70 anos de idade, é talvez a idade onde é mais frequente, mas a partir dos 40 anos nós vemos doentes com cancro de estômago. Não é? Portanto, a partir dessa idade que as pessoas devem começar a ir regularmente ao médico. Suspeitar e falar com o médico. Terem atenção. E falar com o médico. Se há história familiar ou não, pois, se o pai ou a mãe ou o avô tiveram, se o irmão teve, qual é a vida, que hábitos têm de vida, que hábitos de alimentação têm, qual é a profissão. E se têm ou não queixas, quer dizer, temos que valorizar este conjunto, não é? A pessoa em si, na sua globalidade, o que faz, como vive, onde vive. Porque muitas vezes, quando se fala de hereditariedade, e há pouco falava nisso, não é fácil na medicina, nós, quando vemos uma agregação familiar, dizer, olha, aquele filho teve, o pai, o outro irmão também teve, é uma coisa hereditária. Pode não ser, vivem no mesmo ambiente, têm a mesma cultura, têm a mesma alimentação, têm os mesmos hábitos. Pode ser apenas por partilharem estes hábitos e não ter nada a ver com hereditariedade. Portanto, há sempre aqui um jogo entre... Uma família tem os mesmos hábitos, portanto, vivem juntos e têm o mesmo tipo de alimentação e o mesmo tipo de comportamento, porque são uma família. E, portanto, partilham também a hereditariedade, mas não é fácil distinguir se é uma coisa ou outra. Isso para não se chegar a um diagnóstico errado. Claro. E quando tal acontece, o que é que pode surgir? O diagnóstico errado é sempre uma coisa muito desconfortável. Mas para tratar uma úlcera, quando afinal é um cancro do estômago. Mas nós temos uma regra que temos que seguir. Isso é uma regra que nós, gastroenterologistas, temos que seguir muito à risca. Ou seja, quando nós vemos uma úlcera no estômago, não é no duodeno são sempre benignas. Uma úlcera no estômago, mesmo que seja com muito regular, com um aspecto muito benigno, deve-nos sempre fazer pensar que pode não ser benigna. Isto obriga a duas coisas, a fazer biópsias e a repetir a endoscopia mais tarde, 4, 5, 6 semanas, mesmo que as biópsias sejam negativas, para voltar a ver a úlcera, se já cicatrizou, e voltar a fazer biópsias na cicatriz. Desta forma, raramente deixamos passar. Se não fizermos estes princípios, podemos perfeitamente chamar benigna uma úlcera, que mais tarde é maligna e com prejuízo muito singular. E hemorragias digestivas são comuns no caso de cancro do estômago? Uma das formas de manifestação, para além daquelas queixas que há pouco referíamos, de desconforto, mal-estar, é poder fazer uma hemorragia, porque muitas vezes tem uma forma de uma úlcera que sangra. Nota-se pelo vómito, não é? Ou vomita sangue digerido, que é normalmente escuro, ou então sai nas fezes. E nas fezes o sangue tem uma cor muito particular, é negro, como se fosse um telefone, mesmo carvão, e normalmente as fezes têm um cheiro muito, muito particular e são um pouco diarreicas, porque o sangue funciona como laxante. Portanto, são fezes negras, com um cheiro muito particular e com uma tendência para serem mais diarreicas do que o normal. Portanto, os elementos que se deve ter em conta numa situação de se suspeitar de cancro de estômago é também uma hemorragia digestiva. Isso deve levar a pessoa à urgência, porque uma hemorragia digestiva a gente sabe como começa, mas nunca sabe como acaba. E, portanto, nessa circunstância, o doente deve se dirigir a uma urgência num hospital para ser avaliada de forma rápida. Porque pode ser uma coisa simples e que e que não põe em risco a vida do doente, mas pode pôr em risco a vida do doente. Como assim? Pode ser uma hemorragia tão violenta que possa levar o doente a uma situação muito grave, à morte até. E numa fase avançada do cancro, há sempre o risco de metástases? É, como a generalidade das doenças malignas, e no caso do estômago, ele normalmente faz metástases nos gânglios linfáticos próximos do estômago, e depois faz metástase à distância, ou seja, aparecem novas lesões, normalmente no fígado ou no pulmão, que são os órgãos onde mais frequentemente surgem as metástases do cancro do estômago. É sempre chamado cancro do estômago, ainda assim? Por mais ainda que chamamos cancro do estômago numa fase avançada ou numa fase já não cirúrgica, em termos médicos entre nós, quando falamos uns com os outros. Porque se ele está confinado ao estômago,
aí a cirurgia tem um papel importante. Se ele já tem metástases no fígado ou no pulmão, a cirurgia pode ser... Nesse caso é operável? Não é operável, mas pode ser necessário operar para resolver certas questões, certos problemas. Mas já não é uma cirurgia de intenção curativa, já não é uma cirurgia, é já uma cirurgia de intenção paliativa, que pode ser necessário fazer. Imagino que o dente está a sangrar muito, para que ele não morra de uma hemorragia, pode-se ter que fazer qualquer forma de intervenção, seja endoscópica, seja cirúrgica. Se o tumor provoca um obstáculo na saída do estômago e o doente depois não consegue alimentar-se, podemos ter que fazer qualquer gesto. É apenas para aumentar a esperança média de vida, para durar um pouco mais a vida e com um bocadinho mais de conforto e com menos sofrimento. Qual a importância da família nesse caso? Muitíssima, muitíssima. Veja que a família é sempre importante, mesmo quando nós estamos saudáveis, a família é a coisa melhor que nós temos. E nós sabemos isso, e sentimos isso, e procuramos a nossa família. Procuramos a nossa família quando estamos contentes, quando nos corre uma coisa bem, gostamos de dizer aos nossos pais, aos nossos mais velhos, sucedeu-me isto. Agora, quando estamos doentes e mal, ainda mais precisamos da família, porque não é fácil aceitar o diagnóstico, não é fácil. A cirurgia é sempre uma intervenção pesada, é uma intervenção que incomoda, que reduz muito a atividade física e o bem-estar. Depois o tratamento complementar com quimioterapia, quantas vezes necessário, também é um tratamento que é difícil de suportar, mas com a ajuda de amigos e com a ajuda de família, e nós vemos isso tanta vez, e é uma imagem muito bonita, doentes a fazer quimioterapia, sentados numa cadeira, normalmente estão ali 2, 3, 4 horas fazendo os seus tratamentos, e tem ao lado a mulher, o filho, o amigo, que dão a mão, e estão ali na conversa, e é muito agradável ver de quem isso. nos ama. Sim. É comum acontecer o entupimento do esófago também? Pode, porque o estômago é uma parte do tubo digestivo, começa na boca e depois há um canal que é o esófago que leva os alimentos ao estômago. Quando surge a doença no estômago, pode essa doença surgir muito junto da zona onde o esófago se abre no estômago e o tumor a crescer pode entupir o esófago e impedir a alimentação, ou seja, o doente quer alimentar-se e os alimentos não passam para o estômago. E há que fazer qualquer coisa, e podemos fazer coisas para evitar isto, quer dizer, sejam gestos cirúrgicos ou não, até com a endoscopia, com a gastroscopia, hoje é possível de fazer certas manobras que facilitam isso. Hoje é muito possível, e se podemos fazer com a endoscopia é melhor do que fazer com a cirurgia, porque é menos traumatizante para o doente. Não é? Professor, como é efetuado o tratamento no caso de se poder fazer o tratamento? A chave é a cirurgia. A chave é a cirurgia. A chave é a cirurgia. É apenas a cirurgia. Mas tem muitas vezes quimioterapia. Por vezes antes da cirurgia, por vezes depois da cirurgia e por vezes antes e depois. Cada caso é um caso. Depende do estadio, do estadio da doença. Se é uma doença muito precoce, muitas vezes começamos logo pela cirurgia e às vezes chega, não é preciso mais nada. Se é uma doença já um pouco avançada, começamos muitas vezes pela quimioterapia, depois fazemos cirurgia e depois complementamos com quimioterapia. Existem efeitos secundários, como normalmente existem em vários outros tipos de cancro? Veja que aqui há sempre efeitos secundários a diversos níveis. Quando fazemos cirurgia, vamos retirar uma parte ou, às vezes, todo o estômago. E isto introduz aqui alguma dificuldade. Pois. Não é habitualmente tão complicada como as pessoas pensam, mas nos primeiros meses, pelo menos, é um pouquinho complicado até o organismo se adaptar à nova situação. E depois a grande maioria dos doentes, felizmente, faz uma alimentação praticamente normal. Mas existe aqui um período mais ou menos prolongado, um pouquinho mais difícil, em que é preciso cuidado com a alimentação. E como é que a pessoa consegue viver quando lhes são retirados... Mesmo tirando o estômago inteiro, vive, porque o cirurgião... Qual é o tipo de alimentação após? Após temos de ter cuidado. Pequenas refeições, mais vezes ao dia, selecionando um pouco os alimentos mais fáceis, mas pouco a pouco, porque o cirurgião, quando retira todo o estômago, reconstrói, faz uma bolsa, com o intestino delgado, faz uma bolsa que simula um pouco o estômago antigo.
E o organismo adapta-se e passado 3, 4, 5, 6 meses o doente está a comer como as outras pessoas, normalmente, sem nenhuma dificuldade. Este cancro continua a matar mais do que devia. Que alerta quer deixar para a Não é população fácil, geral? é uma doença que não é nada simples, não é nada fácil e que nos engana a todos. Engana os doentes porque não valorizam as queixas, pensam que as queixas não têm importância. Tem uma azia agora, um desconforto mais logo, e deixam passar meses. E quando chegam é tarde. E às vezes nós próprios também não valorizamos o suficiente. O médico diz, isto não deve ser nada de importância, porque fazer exames muitas vezes, vou incomodar a pessoa com um exame e tal, isto não deve ser. Ou seja, às vezes há aqui algum desleixo, que não é só do doente, também pode ser do nosso. Profissional de saúde. A regra, e nós habituámos muito a isso, em países onde a doença é relativamente frequente, com queixas que se arrastam um pouquinho, 2, 3, 4 semanas de forma consistente, em doentes que tenham, em pessoas com mais de 40 anos de idade, devemos no mínimo fazer uma endoscopia, uma gastroscopia, para termos segurança de que aquele estômago está bem. E aproveitar essa gastroscopia... Com regularidade? Anualmente? Depois depende. Aproveitar essa gastroscopia para mapear o estômago, para saber o que se passa. Ou seja, se aquele estômago, aquele caminho que eu há pouco falava, em que fase é que está, se está ou não, se tem Helicobacter ou não tem, e qual a fase em que está. E então aí atuar. Se tem Helicobacter, tratar o Helicobacter para o erradicar, para o destruir e para o afastar do estômago. Depois, em função da fase em que está, podemos programar vigilância endoscópica, que não é muito grande, 2 em 2 anos, 3 em 3, depende um pouco da fase em que aquilo se encontra. Professor, tivemos muito gosto em tê-lo novamente cá e aguardamos por uma próxima visita. O gosto é meu, como sabe, e o prazer é meu, e estou muito orgulhoso de poder ajudar e participar um pouco neste vosso excelente programa. Muito obrigado. Obrigado. Quer ver o programa a uma outra hora que lhe dê mais jeito? Não se preocupe. Saiba que os nossos vídeos estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube, no Facebook e no nosso blog. Já tem o papel e a caneta consigo? Então, que entre, tome nota. O cancro do estômago é uma doença associada a hábitos alimentares de risco, à comida salgada, aos fritos e ao baixo consumo de frutas e legumes. Também pode estar na origem de uma bactéria ou de uma úlcera e, ainda que menos frequente, pode haver uma predisposição genética. Os sintomas passam pela dor abdominal forte, desconforto e azia, digestão lenta e hemorragia nas fezes. A melhor forma de diagnóstico é a endoscopia e opta-se pela biópsia no caso de se ter identificado alguma anomalia. Aliás, a partir dos 40 anos de idade deve-se fazer estes testes de prevenção. O tratamento é efetuado através da quimioterapia e pode ser necessário recorrer a uma cirurgia. O cancro do estômago pode ser silencioso, previna-se, consulte o seu médico. Se for detectada precocemente, esta é uma doença que pode ser solucionada. E chegou o momento de me despedir. Esta meia hora parece ter passado muito rápido, não é? Mas é sempre assim aqui no Viva Saúde, porque convidamos para esclarecer os melhores especialistas da matéria. Entretanto, visite o nosso blog e saiba mais sobre nós e sobre o seu programa. Esteja atento e não perca o próximo programa. Até lá, não se esqueça do mais importante. Viva Saúde! 6, 7, 8, 9... Gosta de passar o dia inteiro sentado no sofá a ver televisão? Pois é, também eu. Mas isso não leva a nada. Levante-se, mexa-se, faça desporto e seja saudável.